Eu nunca gostei muito das ceias de Natal na casa da minha família, mas naquele ano, algo dentro de mim dizia que seria pior do que o normal. Talvez fosse só intuição, ou talvez fosse apenas o costume de saber exatamente o que me esperava. Meu nome é Maria, tenho 29 anos e trabalho com vendas de softwares corporativos, uma área que ninguém na minha família entende, muito menos respeita. Para eles, se não é algo visível, glamuroso ou postável, então não tem valor. Quando estacionei meu velho carro, aquele Honda cansado, com mais de 10 anos de história no asfalto, na rua lateral da casa dos meus pais, respirei fundo. Eu sabia que aquilo seria motivo de piada, sempre era. Mas naquele Natal, deixei meu verdadeiro segredo guardado a 3 casas dali, longe de qualquer janela curiosa. Meu Lamborghini azul profundo, silencioso e impecável dentro da garagem do Sr. Mariano, o vizinho que sempre viajava no fim do ano. Eu não queria fazer cena, não queria virar o centro das atenções. Queria apenas paz. Só que paz era uma coisa que meu irmão Clayton nunca soube proporcionar. Assim que entrei, a sala estava cheia do barulho típico do Natal na minha família. Risadas exageradas, conversas atravessadas e aquele clima de competição silenciosa entre os parentes. Minha mãe veio me abraçar rapidamente, já voltando para a cozinha. Meu pai me cumprimentou com um aceno rápido enquanto cortava um peru enorme. Nada de novo. Eu já estava acostumada a ser a presença discreta, quase invisível. Mas Clayton fazia questão de ser o oposto. Ele chegou com sua esposa Deisa, ambos produzidos como se estivessem indo para uma festa de gala. Ele falava alto, gesticulava mais ainda e repetia pela 3ª vez sua grande conquista do mês, ter assumido a gerência intermediária na concessionária onde trabalhava. Quando me viu, ergueu a sobrancelha com aquela expressão cínica que só ele sabia fazer. "Maria, você ainda está vindo com aquele Honda velho?" Ele falou alto para todos ouvirem. "Minha nossa, aquele carro já devia ter aposentado antes de tu." As pessoas riram, algumas por educação, outras porque realmente achavam graça. Eu apenas sorri de canto. "Ainda me serve bem", respondi, mantendo a calma. E servia mesmo, como disfarce. Clayton adorava seu destaque, mas não era só isso. Ele precisava diminuir alguém para se sentir ainda maior. Sempre foi assim, desde que éramos crianças. Ele era o atleta barulhento, o filho exibido, o orgulho dos familiares. Eu era a menina estudiosa, silenciosa, a que não dava trabalho. Só que na prática, ser alguém que não dá trabalho na minha família significa ser ignorada. Sentamos à mesa. As piadas dele começaram cedo. "E aí, Maria, ainda naquele emprego de call center?" Ele perguntou com um sorriso venenoso. "Não é call center, Clayton. Eu trabalho com vendas técnicas para empresas grandes, Ele me interrompeu com um gesto exagerado. Claro, claro. Técnicas." Ele fez aspas no ar. "Mas no fim é tudo telefonema, né? Tipo telemarketing. Mas tudo bem, um dia você chega lá." A risada dele ecoou pela mesa. Deisa riu junto, lançando aquele olhar de quem achava tudo aquilo muito engraçado. Minha mãe permaneceu em silêncio, incomodada como sempre. Meu pai apenas continuou comendo, como se nada tivesse acontecido. A tia Clarissa, que sempre gostou de jogar lenha no fogueiro, completou. "Nem todo mundo é ambicioso igual a você, Clayton. A Maria é mais simples." Mais risos, mais olhares, mais julgamentos. Eu apenas continuei ali, firme, respirando devagar, porque eu sabia de uma coisa que eles não sabiam. Enquanto Clayton fazia show com seu BMW alugado, eu já tinha fechado contratos milionários no último ano, contratos que me renderam uma comissão maior do que meu irmão veria em 3 anos de salário. Eu ganhava mais do que ele poderia imaginar, mas não precisava provar isso para ninguém. Até que ele soltou a frase que acendeu algo dentro de mim. "Mas Maria, sério, você já tem quase 30 anos. Nada de casa, nada de carro decente, nada de namorado. Você não acha que tá ficando meio... para trás?" O riso dele foi quase cruel.
Os olhares ao redor eram de pena. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti raiva. Não aquela raiva impulsiva, mas uma raiva silenciosa, quente, certeira. Uma raiva que nasce quando alguém te subestima por tanto tempo que já nem percebe o que se tornou. Eu olhei para ele e respondi: "Eu tô bem, Clayton. Realmente bem." Ele franziu o senho. Ele queria reação, queria me ver irritada, ofendida, diminuída, e por não receber isso, ficou ainda mais incomodado. O jantar seguiu, mas a atmosfera estava diferente, e, dentro de mim, algo começou a mudar. Eu já tinha passado a vida inteira sendo tratada como a coitadinha, a sem ambição, a irmã que não deu certo. E naquele Natal eu percebi que tinha chegado o momento de virar essa página, não por vingança, não para humilhar ninguém, mas para se libertar. Enquanto Clayton distribuía envelopes de presente, quase todos acima de R$ 100, exceto o meu que era um cartão de R$ 20 do Starbucks, entregue com desboco, eu tive certeza de que algo precisava mudar. E mudaria. Eu sabia exatamente o que estava estacionado a 3 casas dali. E sabia também que a verdade tinha uma força que nenhuma zoela barata conseguia esconder. Naquele Natal, eu deixei que continuassem rindo, porque o ano que começaria com uma verdade que ninguém ali estava preparado para ver. Depois que o jantar terminou, todos foram para a sala abrir os presentes. A árvore estava cheia de luzes piscando, e o som suave de uma playlist natalina tocava ao fundo. Mas, mesmo com todo o clima festivo, eu sentia aquela tensão no ar. O tipo de tensão que só existe quando alguém foi humilhado, mas ninguém comenta. Como se estivesse tudo normal, como se aquilo fosse apenas brincadeira. Clayton ocupou o centro da sala. Claro, ele adorava esse papel. Abriu o braço, pegou os envelopes que tinha preparado e começou a distribuir como se fosse Papai Noel. O jeito como ele falava, como gesticulava, como ria, tudo parecia ensaiado, como se estivesse atuando para uma plateia invisível. Para minha mãe, ele deu um cartão de loja carro. Para meu pai, um vale-presente generoso para artigos esportivos. Para a tia Clarissa, um voucher elegante de restaurante. E então, com toda a ironia estampada no rosto, ele virou para mim. "Para ti, Maria", disse ele, prolongando o momento como se fosse algo importante, e me entregou um cartão do Starbucks de R$ 20. "Para ajudar nos teus trabalhos de telefonema", completou rindo alto. A sala inteira riu com ele. Até Deisa cobriu a boca com a mão como se estivesse tentando esconder a gargalhada. Ninguém percebeu, ou preferiu não perceber, que aquilo machucava, que era cruel, que era pequeno, que era desnecessário. Mas eu sorri, peguei o cartão com calma e respondi: "Obrigada, Clayton." A minha tranquilidade deve ter o irritado mais do que qualquer resposta agressiva, porque ele franziu a sobrancelha e desviou o olhar imediatamente. "Maria, tu trouxe algo para o Clayton?" minha mãe perguntou, tentando ser diplomática. "Trouxe", respondi, buscando uma pequena caixa dentro da bolsa. Dentro dela, havia uma carteira de couro legítimo. Era bonita, resistente e eu tinha escolhido com carinho, mesmo sabendo que ele provavelmente não ligaria. Quando ele abriu, olhou rapidamente e jogou no sofá como quem põe de lado um recibo velho. "Legal, valeu", ele disse sem nem olhar nos meus olhos. Mas ali, naquele gesto simples, eu percebi algo que eu nunca tinha percebido antes. Não era comigo, era com ele. Era o ego dele que precisava se inflar às custas dos outros. Era ele quem precisava provar algo. Eu não. Depois que todos abriram os presentes, comecei a ajudar minha mãe na cozinha. Enquanto eu secava alguns pratos, ouvi vozes vindas do corredor. Reconheci imediatamente Clayton e meu pai. "Pai, eu juro, eu não sei mais o que fazer. A Maria tá quase com 30 anos e não tem nada para mostrar. É triste." Meu pai suspirou. "Ela tá tentando, filho." "Tentando não paga a conta", Clayton rebateu. "Olha o carro dela, olha onde ela mora. É vergonhoso." E ainda se recusa a aceitar ajuda. Eu parei de secar o prato por um instante. A toalha ficou suspensa no ar. Ajuda? Ele achava que estava ajudando. Ele achava que estava acima de mim. Ele achava que eu precisava dele. "Eu ofereci emprego na concessionária", ele continuou, numa voz que quase soava como vítima. "Ela recusou como se fosse boa demais para trabalhar comigo." Meu pai tentou amenizar.
Ela deve ter os motivos dela. Eu tinha. Um deles era que eu ganhava 3 vezes mais do que ele ganharia como gerente. Mas ninguém nunca perguntou. Ninguém nunca se importou. Quando entrei no corredor, eles ficaram em silêncio imediatamente. Clayton até tentou sorrir. Aí, Maria, a gente estava falando justamente de ti. Tu devia passar na loja um dia desses. Quem sabe eu consigo um carro mais novo para ti, com desconto de funcionário, né? Eu segurei o pano de prato com firmeza. Não precisa, Clayton. Eu tô bem com o meu carro. Ah, claro que tá. Ele riu passando a mão no cabelo. Mas se algum dia tu precisar de dinheiro, me avisa. Tamo aí para te ajudar. Aquela frase doeu um pouco mais do que o resto, porque ele realmente acreditava que eu precisava da caridade dele. Ele acreditava na versão da Maria pobre e fracassada. Ele acreditava tanto que nem cogitava questionar. Saí mais cedo naquela noite. Não por raiva, mas por clareza. Pela primeira vez em muito tempo, eu enxergava claramente a forma como eles me viam. E percebi algo mais doloroso ainda. Talvez eu tivesse permitido isso. Talvez eu tivesse me escondido tanto, com tanto medo de parecer exibida, que acabei desaparecendo de verdade. Mas aquilo ia mudar. E mudaria logo. Quando saí pela porta, Clayton veio atrás. Maria, sério, tu nunca precisa ter vergonha de pedir ajuda, tá? Ele insistiu, colocando a mão no meu ombro. Eu respirei fundo. Eu vou lembrar disso, respondi, sorrindo. E caminhei até meu Honda velho. Clayton ficou parado na porta, me observando entrar no carro como se estivesse me vendo afundar mais um pouco. Talvez até sentisse pena. Talvez se sentisse superior. Não sei. Só sei que aquilo seria a última vez que ele olhasse para mim daquela forma. Porque o que ele não sabia, o que ninguém ali sabia, é que no meu bolso haviam 2 chaves. Uma do Honda e outra do carro que mudaria tudo. O carro que ninguém jamais imaginasse que fosse meu. Minha Lamborghini azul estava lá, escondida, silenciosa, pronta, assim como eu. No dia seguinte, uma simples mensagem de voz da minha mãe mudaria tudo e seria o estopim perfeito para virar a página. Na manhã seguinte ao jantar, acordei com uma sensação estranha. Uma mistura de alívio e indignação. O Natal tinha passado, mas a cicatriz do que acontecera ainda pulsava em mim. A verdade é que eu já estava cansada de ser tratada como se fosse alguém que não deu certo na vida. Cansada de ser alvo de piadas. Cansada de ser diminuída por alguém que nem sequer fazia ideia do que eu realmente conquistara. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de voz da minha mãe. Respirei fundo antes de ouvir. Maria, minha filha, teu irmão não quis te ofender ontem, viu? Sabe como ele é, só fala demais. Dá um pulinho aqui hoje, por favor. Vamos fazer um brunch de Boxing Day. Vai ser bom ter a família reunida de novo. Ela falava com cuidado, escolhendo as palavras como se estivesse pisando em ovos. E eu entendi. Minha mãe sempre tentou equilibrar as coisas, mesmo quando isso significava ignorar a forma como eu era tratada. E apesar de tudo, eu amava ela. Amava meu pai também. Não queria criar briga. Mas voltar lá? Depois de tudo? Eu quase recusei. Estava prestes a digitar "não posso" quando lembrei de algo. A Lamborghini. Aquela máquina linda, silenciosa, poderosa. Um sonho de adolescente que eu tinha realizado com suor, estratégia e disciplina. Um símbolo de tudo o que eu havia construído sozinha. Um lembrete de que eu não precisava de validação, mas que talvez fosse a hora de finalmente parar de me esconder. Peguei o telefone e liguei para V, minha mentora. Ela atendeu na segunda chamada, com sua voz sempre confiante. Maria, como foi o Natal? Complicado, respondi. Contei tudo. As piadas, o cartão de R$ 20, as conversas no corredor, a postura de superioridade do Clayton. Eu já tinha dito o suficiente antes que ela soltasse uma gargalhada tão forte que tive que afastar o celular da orelha. Meu Deus! Ele se acha rico porque é gerente de uma concessionária e dirige um carro alugado, enquanto você está literalmente com uma Lamborghini escondida no bairro ao lado. Isso é quase poético. Não quero humilhar ele, Vê, falei. Só
Tô cansada de ser invisível. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então, pare de ser invisível. Simples assim. Você trabalhou por isso, ganhou isso, conquistou isso. Não tem nada de errado em ser vista, Maria. Nada. Eu fechei os olhos e inspirei. Talvez fosse a primeira vez que alguém dizia isso para mim de forma tão direta. Eu tô pensando em ir pro brunch amanhã com a Lamborghini, confessei. V gargalhou de novo. Querida, eu não apenas apoio, eu exijo. Eu ri, e naquele riso, percebi que algo começou a se alinhar dentro de mim. Quando desligamos, fiquei alguns minutos olhando o teto, refletindo. Minha vida inteira eu tinha sido discreta, contida, tentando não chamar atenção. Mas essa postura não me protegia, apenas me apagava. E eu estava cansada de viver apagada. Naquela noite, fui até a garagem do Sr. Mariano. A Lamborghini estava ali, coberta, silenciosa, como uma fera adormecida. Passei a mão pela lataria azul metálico. O reflexo da luz batia no carro como se tivesse vida própria. Eu sorri. Estava decidido. Na manhã seguinte, acordei ainda antes do despertador. Tomei banho, vesti um suéter preto elegante, uma calça jeans de corte impecável e minhas melhores botas. Nada chamativo, eu não precisava disso. O carro falaria por si só. Peguei a chave. Só de segurar, já senti o peso da minha escolha. Saí de casa com o ar fresco da manhã batendo no rosto. Quando a garagem se abriu, o carro brilhou sob a luz do sol. Era quase cinematográfico. Entrei. Liguei o motor. O ronco da Lamborghini, aquele som grave, profundo, elegante, parecia uma declaração de liberdade. Eu dirigi devagar, apreciando cada quarteirão. A cidade parecia outra quando vista de dentro daquele carro. De repente, o mundo parecia maior, e eu, parte de algo grande. Quando virei na rua da casa dos meus pais, senti o meu coração acelerar. Não de nervosa, mas de antecipação. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava entrando ali como quem eu realmente era. Não a versão apagada que eles achavam conhecer. Cheguei exatamente às 9h58 e estacionei na calçada, em frente à janela principal, onde toda a família poderia ver. Não escondi nada. Desliguei o motor. O silêncio que ficou depois pareceu ainda mais poderoso. Quando toquei a campainha, minha mãe abriu a porta com um sorriso automático, até olhar para além de mim. Ela congelou. Maria? Disse com a mão no peito. Esse carro é meu, respondi com tranquilidade. Ganhei um bom ano. Ela ficou alguns segundos sem falar, tentando processar. Antes de conseguir, eu ouvi passos dentro da casa. Era Clayton. Com a caneca de café na mão, ele vinha andando despreocupado. Mãe, quem é? Antes de me ver... Ah, Maria, tu chegou cedo. Ele parou. Seguiu meu olhar para o carro. Ficou imóvel. A caneca quase caiu da mão dele. O que é isso? Ele perguntou, a voz meio falhando. É uma Lamborghini, Huracan, azul profundo, 2023. Ele piscou várias vezes. Maria, isso não é teu. Tu não tem como. Tenho, sim. E comprei à vista. Foi como se alguém tivesse desligado o mundo ao redor. Ele ficou pálido, mudo, completamente preso entre incredulidade e choque.
Pela primeira vez na vida, Clayton não tinha nenhuma piada pronta. E isso era só o começo. O silêncio dentro da casa parecia quase sólido. Minha mãe me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Meu pai, que tinha acabado de aparecer no corredor, ficou com a boca entreaberta ao observar o carro pela janela. E Clayton? Bom, Clayton estava em um estado entre choque absoluto e negação desesperada, como alguém tentando acordar de um pesadelo que não fazia sentido. Eu dei 2 passos para dentro, tirei o casaco e pendurei calmamente no cabideiro. Meus movimentos eram tranquilos de propósito. Não precisava falar alto, não precisava fazer discurso. Minha simples presença ali dizia tudo. Meu pai foi o primeiro a conseguir reagir, ainda que com a voz meio fraca. Maria, aquilo ali é seu? É, respondi, com um sorriso leve. Comprei faz algumas semanas. Ele passou a mão no rosto, incrédulo, como se estivesse tentando reorganizar o que sabia sobre mim. Minha mãe caminhou até a janela outra vez, segurando a cortina com 2 dedos, como se tivesse medo de encostar no vidro. Mas como? Ela perguntou, sem julgamento, apenas surpresa genuína. Antes que eu respondesse, Clayton explodiu. Isso é mentira! A voz dele estava alta, tensa, quase trêmula. Maria, isso é uma brincadeira, né? Ele insistiu. Tu não pode ter comprado isso. Aquilo custa muito, completei. Eu sei, mas trabalho para isso. Ele riu, um riso nervoso, estranho. Tu, Maria, tu trabalha no telefone, tu vende antivírus, sei lá, não tem como ter esse dinheiro. O velho discurso, a velha ignorância. Eu respirei fundo. Clayton, eu não trabalho no telefone. Eu vendo licenças corporativas de software para empresas grandes, negócios de milhões, e fechei 3 contratos enormes esse ano. Ele ficou rígido. Tá mentindo. Eu tirei meu celular do bolso, abri o aplicativo do banco, cobri meus dados pessoais e mostrei o saldo disponível na conta corrente, apenas uma das contas. Foi como derrubar um castelo de cartas. O rosto de Clayton perdeu a cor em segundos. Seus olhos arregalaram como se estivesse olhando para um animal selvagem no centro da sala. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai se aproximou um pouco mais para ver. Isso é verdade, Maria? Ele perguntou, com a voz baixa, quase emocionada. É. O silêncio se espalhou mais uma vez, mas era um silêncio diferente. Antes, era o silêncio do desprezo disfarçado. Agora, era o silêncio de quem percebe que nunca soube quem você era. Clayton respirava rápido, confuso, sentou-se na cadeira como se as pernas não suportassem mais o próprio peso. Eu não entendo, ele murmurou. Por que nunca falou nada? Essa pergunta, essa sim, eu estava esperando. Porque vocês nunca perguntaram, respondi. E, para ser sincera, me parecia mais fácil ficar quieta do que ter que me justificar o tempo todo. Minha mãe se aproximou, tocando meu braço com suavidade. Filha, mas tu devia ter nos contado. E para quê? Perguntei com delicadeza. Quando eu dizia que estava bem, vocês diziam que eu não tinha ambição. Quando eu dizia que gostava do meu trabalho, diziam que não era suficiente. Quando eu escolhia meu próprio caminho, achavam que era errado. Eu apenas deixei vocês acreditarem no que queriam acreditar. Meu pai baixou os olhos, envergonhado. Ele parecia realmente tocado, como se estivesse enxergando uma verdade que sempre esteve ali, mas que nunca quis ver. Mas o mais impressionante era Clayton. Ele continuava sentado, quase afundado na poltrona, tentando processar o que acabara de descobrir. O orgulho dele, aquele orgulho exagerado que sempre carregou, parecia ter levado um golpe sério. Maria, ele tentou dizer, mas a voz falhou. Eu achava que tu tava mal. Eu sei, respondi. Você deixou isso bem claro durante anos. Ele mordeu o lábio, como se algo estivesse entalado na garganta. Eu tava realmente preocupado. Não, Clayton, não disse com raiva, disse com verdade. Você não estava preocupado, você estava confortável. Confortável acreditando que era melhor do que eu. Confortável sendo o favorito. Confortável vivendo minha vida por baixo para poder se sentir por cima. A expressão dele nunca vou esquecer. Foi como ver uma máscara cair. Ele olhou para o chão sem conseguir se defender. Dias atrás, ele teria feito piada, teria virado os olhos, teria atacado. Mas agora, diante da verdade tão evidente, ele não tinha como fugir. Eu não sabia, murmurou, quase num sussurro. Eu sei que não sabia, respondi.
Aquele momento não era sobre humilhação, era sobre verdade, sobre anos de desvalorização sendo desmontados em segundos. Minha mãe chamou todos para a mesa. O brunch estava servido: bolos, pães caseiros, frutas, queijo colonial, café quente. Ela estava visivelmente nervosa, tentando manter algum clima de normalidade. Sentamos. Eu me servi com calma. Clayton ficou mexendo no prato, quase sem encostar na comida. Minha mãe tentava puxar assunto. Meu pai fazia perguntas sobre meu trabalho, perguntas reais, genuínas, finalmente interessado. Eu respondia com paciência, sem exagero, sem ressentimento. Enquanto isso, Clayton continuava olhando pela janela, encarando a Lamborghini como se ela estivesse prestes a explodir. Em determinado momento, ele se levantou e foi até lá fora. Ficou de pé na calçada, caminhando ao redor do carro, passando a mão no cabelo de nervoso. Eu observei pela janela, mas não disse nada. Quando voltou para dentro, ele estava diferente, mais quieto, menos arrogante, menos seguro de si. Ele sentou ao meu lado, respirou fundo. Maria, Pela primeira vez em anos, ele estava tentando pedir desculpas, mas não sabia como. E eu sabia que o momento certo ainda estava por vir, porque aquela não era a conclusão. Era apenas o início do reconhecimento, o começo da mudança. E ele ainda tinha muito a enfrentar. Clayton permaneceu sentado ao meu lado, inquieto, como alguém que tenta dizer algo, mas não sabe por onde começar. Ele respirava fundo, passava a mão no rosto, mexia nos dedos, um contraste completo com o irmão confiante, arrogante e barulhento que sempre fez questão de interpretar. Pela primeira vez em muito tempo, ele parecia humano, frágil, talvez até envergonhado. A sala estava silenciosa. Minha mãe recolhia algumas coisas, tentando manter um clima ameno, como se nada tivesse acontecido. Meu pai conversava sobre trabalho, evitando olhar diretamente para nós, provavelmente deixando espaço para que o que precisava ser dito finalmente fosse dito. E eu apenas esperei. Por anos eu havia sido silenciada, interrompida, diminuída. Agora, pela primeira vez, Clayton precisava organizar as próprias palavras. Maria, ele começou, encarando as próprias mãos. Eu nem sei por onde começar. Eu olhei para ele sem pressa. Começa de onde quiser, respondi. Ele engoliu em seco. Tentou de novo, fechando os olhos. Eu nunca imaginei, nunca... Ele apontou com o queixo para a janela, onde a Lamborghini brilhava sob a luz do sol. Aquilo ali é muito grande. Muito maior do que tudo que eu imaginei que tu pudesse ter. A sinceridade crua dele fez a sala inteira parecer menor. Não é sobre o carro, Clayton, eu disse com calma. É sobre a forma como você sempre me tratou, como se eu fosse menos. Ele cobriu o rosto com as mãos por um instante. Eu sei que passei do limite. Eu sei que faço piada demais, mas é que... Ele hesitou, buscando palavras. Acho que eu sempre quis... Eu não sei, parecer melhor do que eu sou. Aquilo me pegou de surpresa, não pela confissão, mas pela fragilidade que ele deixava escapar. Melhor para quem? Perguntei. Ele parou, olhou para o chão. Para... todo mundo, talvez. Seus ombros caíram. Eu cresci ouvindo que eu era o orgulho da família, que eu ia longe, que eu era o filho que daria certo. E eu realmente tentei ser isso. Mas quando virei adulto, descobri que não era tão simples. Não é fácil ser quem esperam que você seja. Só que... Respirou fundo. Ao invés de admitir minhas inseguranças, eu acabei projetando tudo em ti. Como se diminuir tuas conquistas me deixasse mais tranquilo com as minhas. Aquilo bateu forte. Não era a justificativa perfeita, não explicava tudo, mas era honesto. E a honestidade, naquele momento, valia mais do que qualquer discurso ensaiado. Eu sei que errei, e eu sei que te machuquei. Muito mais do que parecia. Eu via tu ficando quieta e... achava que tu não ligava, que era só teu jeito. Mas eu ligava. Respondi com firmeza. Ele levantou os olhos, finalmente me encarando. Eu sei. E eu sinto muito. Minhas mãos estavam pousadas sobre a mesa. Ele olhou para elas, hesitou e só então completou.
Eu nunca imaginei que tu tivesse tudo isso sozinha, sem pedir nada, sem se exibir, sem cobrar atenção. Tu sempre seguiu teu caminho e eu nunca vi. Ou nunca quis ver. Antes que eu respondesse, minha mãe voltou à mesa com uma tigela de frutas. Tão tudo bem? Perguntou, olhando de um para o outro com preocupação. Estamos conversando, mãe. Respondi. Ela assentiu, ainda meio tensa, e voltou para a cozinha. Clayton passou a mão na nuca, claramente desconfortável. Quando eu te vi chegando com aquele Honda, eu achei que tu estava afundando e me sentindo direito de comentar, de brincar. Mas agora eu vejo que aquele carro era só um disfarce. Não, corrigi. Aquele carro era só um carro. Você é quem transformou ele em símbolo. Você é quem projetou nele sua visão do que eu era. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então, muito lentamente, assentiu. Acho que sim. Minha mãe chamou da cozinha. O café tá fresquinho, se quiserem. Meu pai se juntou a nós na mesa e, surpreendentemente, começou a puxar um assunto que nunca tinha puxado antes. Maria, tu sempre disse que trabalhava com software, mas eu nunca entendi direito. O que exatamente tu vende? Eu sorri. Não de deboche, mas de alívio. Eu vendo soluções corporativas completas, sistemas que ajudam empresas grandes a organizar dados, otimizar processos, escalar operações, esse tipo de coisa. Meu pai arregalou os olhos. Mas isso dá tudo isso de dinheiro? Dá, respondi. Clayton ainda estava absorvendo tudo, mas se manteve quieto. Contei um pouco sobre rotina, metas, clientes internacionais, reuniões com executivos, e pela primeira vez desde que eu era adolescente, meus pais prestaram atenção. Atenção de verdade. Me ouviam, faziam perguntas, tentavam entender. Enquanto isso, Clayton parecia cada vez mais encolhido na cadeira. A arrogância tinha sumido, o sorriso debochado também. O irmão que restava ali era outro, mais real, mais humano, menos personagem. Depois de um tempo, ele levantou. Eu preciso ver o carro de novo, disse, quase num sussurro. Fui com ele até a frente da casa. A Lamborghini estava ali, imponente, como se tivesse sido colocada exatamente naquele ponto para que ele pudesse encarar sua própria realidade. Ele passou a mão pela lataria, devagar, quase com respeito. É realmente teu, disse, admirado. Eu achava que tu não tinha ambição. Eu tenho ambição. Só não preciso provar isso para ninguém. Ele piscou algumas vezes, absorvendo aquilo. Maria, Desculpa. De verdade. Eu observei por alguns segundos e percebi que aquele não era um pedido de desculpa automático, nem forçado. Era um pedido de desculpa de alguém que tinha finalmente entendido a própria arrogância. Eu não disse, tá tudo bem, porque não estava tudo bem. Anos de desvalorização não desaparecem com uma única conversa. Mas eu disse, obrigada por dizer isso. Ele respirou fundo e pela primeira vez não tentou se justificar. Voltamos para dentro. A energia na casa era outra, mais leve, mais honesta. A cada minuto eu sentia uma espécie de reconstrução silenciosa acontecendo entre nós, uma mudança real. E ainda assim, eu sabia que algo importante ainda faltava. Algo que precisaria ser dito, não por mim, mas por ele, e quando esse momento chegasse, seria definitivo. O que eu não imaginava é que aconteceria ainda naquele mesmo dia, durante uma conversa que marcaria um antes e um depois na nossa família. O clima na casa estava diferente, mas não totalmente resolvido. Havia uma calma estranha, como o silêncio que fica depois de uma tempestade. Aquele momento em que o céu clareia, mas ainda existe um peso no ar, algo pendente, algo que precisa ser finalmente colocado para fora. Depois de todos voltarmos para a sala, minha mãe começou a recolher a louça do Brant. Meu pai ajudava, em silêncio, provavelmente processando tudo o que tinha descoberto naquela manhã. Eu me sentei no sofá, ainda sentindo o eco das palavras do Clayton.
Ele permanecia perto da janela, olhando fixamente para o carro, como quem encara um espelho duro, incômodo, revelador. Foi então que a tia Clarissa chegou, atrasada como sempre. "Bom dia, família!" ela anunciou, entrando com sacolas coloridas. "Trouxe panetone recheado. Vocês já comeram?" "Trouxe mesmo assim." "Ah, Maria, tu tá aí ainda!" disse como se fosse novidade eu existir. Eu respirei fundo. "Estou", respondi com calma. "E que carro é aquele lá fora? Pelo amor de Deus, parece coisa de filme." Ela regalou os olhos. "Quem tá com esse troço estacionado na frente?" O olhar de todos foi automaticamente para mim. Clarissa riu, achando que era brincadeira. "Não me digam que é teu, Maria", ela disse quase gargalhando. "É meu, sim", respondi. O riso dela morreu no ato. Ela piscou várias vezes, como se tivesse ouvido errado. "Teu? Teu mesmo?" Assenti. Ela mudou completamente de postura. Jogou o panetone na mesa, aproximou-se da janela com pressa e ficou ali, admirando o carro como se fosse uma obra de arte. Depois voltou para mim com um sorriso largo e falso, típico de quem vê oportunidade onde antes via pouco caso. "Menina, olha só, que coisa maravilhosa! Mas me conta, em que tu anda trabalhando mesmo?" Antes que eu respondesse, Clayton interveio. "Com software." A voz dele saiu firme, sem ironia. "Ela é uma das melhores lá. Fecha contratos enormes, ganha mais do que eu via em 2 ou 3 anos na concessionária." Minha tia levantou as sobrancelhas, surpresa. "Sério? A Maria?" "A Maria", ele confirmou. Ela ficou em silêncio, pela primeira vez na vida. E eu percebi que algo dentro do Clayton tinha mudado profundamente. Ele não explicou apenas para a tia, explicou para si mesmo. Disse em voz alta aquilo que até poucas horas atrás ele nunca tinha conseguido admitir. Um orgulho tímido, real, começou a surgir ali. Depois que a tia se sentou, ainda chocada, minha mãe chamou todo mundo para a sala, dizendo que queria tirar uma foto de família. Coisa simples, mas simbólica. Fazíamos isso todos os anos, mas naquele ano a foto teria outro significado. Nos posicionamos. Eu fiquei no canto, como sempre. Mas antes que minha mãe tirasse a foto, Clayton fez algo inesperado. Ele aproximou-se de mim e disse: "Vem pra frente, fica aqui." Eu congelei. Nunca, em todos os anos de nossas vidas, ele tinha me pedido para ficar ao lado dele em uma foto. Eu hesitei por alguns segundos, mas ele insistiu. "Vem." Dessa vez não era ordem, nem deboche, era convite. Caminhei até ele, fiquei no centro da foto, entre ele e minha mãe. Meu pai colocou a mão no meu ombro. E minha mãe, sorrindo como eu não via há muito tempo, tirou a foto. Quando o clique ecoou, senti uma estranha mistura de alívio e cura. Depois da foto, enquanto todos conversavam, comendo panetone e tomando café, Clayton se aproximou de mim novamente. Estava um pouco nervoso, mas decidido. "Maria, eu ainda não disse tudo. Eu esperei. Eu sei que fui um irmão péssimo. Não te apoiei, não te ouvi, não te respeitei. Sempre te tratei como se fosse menos, e hoje percebi o quanto isso era sobre mim, e não sobre ti. Eu realmente sinto muito." Ele respirou fundo. "E eu quero fazer melhor daqui pra frente. Quero ser um irmão de verdade, não um peso na tua vida." A sinceridade dele não tinha disfarces, não tinha ironia, nem orgulho serido tentando se remendar. Era honesta, crua, vulnerável. E eu senti algo quentinho surgir por dentro, algo que eu não sentia há muito tempo ao olhar para ele. Não era perdão imediato, mas era possibilidade. "Eu aceito as desculpas", respondi. "E a gente pode começar de novo, mas devagar, do jeito certo." Ele assentiu. Devagar, do jeito certo. Minha mãe chamou a gente para a mesa de novo. Mais café, mais risadas, a casa parecia diferente agora. Não era perfeita, não era um final de contos de fadas, mas era real e, pela primeira vez em muito tempo, era leve. Horas depois, quando eu me despedi, Clayton me acompanhou até a porta. Ficou parado enquanto eu pegava a chave da Lamborghini. "Maria", ele disse, com um sorriso envergonhado. Posso ouvir o motor, pelo menos?" Eu ri pela primeira vez naquele dia. Um riso solto, sincero. "Pode." Liguei o carro. O ronco grave encheu a rua. Ele sorriu com a empolgação genuína de um brinquedo novo. "É lindo", ele confessou.
Eu sei. Ele riu. Tu merece, Maria, de verdade. Olhei para ele. Pela primeira vez, sem raiva, sem mágoa, apenas verdade. Obrigada, Clayton. Ele deu um passo para trás e então disse: Eu vou me esforçar mais, para ser melhor. Prometo. Eu sei, respondi. E isso já é um bom começo. Acelerei devagar, acenei para minha família e parti. O vento batia no meu rosto, o motor vibrava sob minhas mãos e uma sensação de liberdade tomou conta de mim. Não era apenas sobre o carro, era sobre finalmente ser vista, sobre finalmente ser respeitada, sobre finalmente ser eu, sem medo, sem vergonha, sem precisar esconder minhas conquistas para caberem em expectativas antigas. Enquanto a rua se afastava atrás de mim, percebi uma verdade simples. Eu nunca fui a irmã invisível. Eles é que nunca olharam direito. Até agora. E pela primeira vez, eu não estava fugindo. Eu estava indo adiante, confiante, inteira, verdadeira, sabendo que minha história, finalmente, pertencia a mim.